Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 7 de maio. Agora na Espanha, 20 horas e 8 minutos. No Brasil, 15 e 8 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas segue desenhando claramente fundos ascendentes e os topos seguem flat. Vocês vejam que a gente bate nesse patamar próximo de 30 mil dólares e recua. Já testamos uma vez no dia 26 de abril, batemos 30.036, voltou. Duas vezes no dia 27 de abril, bateu 29.890, voltou. Depois de novo no dia 30 de abril, bateu 29.969, voltou. E ontem, anteontem, 5 de maio, bateu 29.820, voltou. Os fundos estão todos ascendentes, ou seja, claramente a gente está desenhando uma cunha triangular de caráter ascendente, com o topo flat, com a linha superior flat, e a base do triângulo com essa inclinação de 45 graus. Isso aqui é uma típica figura triangular de caráter ascendente. Agora eu vou pular para o gráfico diário. A BTC rejeitou a incursão para dentro da nuvem, justamente porque a gente está transitando por cima desse setor mais espesso. É improvável que a BTC incursione para dentro da nuvem, transitando por cima desse setor mais espesso. Quanto maior a espessura da nuvem, mais exponenciada é a função de suporte ou de resistência. Como a gente está transitando em cima, a função de resistência fica exponenciada. Se a gente estivesse transitando por baixo, por cima, a função de suporte fica exponenciada. Se a gente estivesse transitando por baixo, a função de resistência ficaria exponenciada. Como a gente está por cima, a função de suporte, obviamente, está exponenciada. A gente está estressando a aresta superior dessa cunha. Em algum momento isso aqui vai explodir em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para ver o up, bate na lower, volta para ver o up, bateu na primeira upper, voltou para ver o up. No copy trade, todos os sinais fecharam com gain, com lucro no bolso dos assinantes ontem. Ainda ficaram alguns sinais abertos de ontem, mas já estão fechando. Aqui pelo meu indicador, o Lianov Future, a gente ainda vai dar mais um beijinho na primeira lower, na altura de 28.800 e voltar para ver o up. Na sala de sinais eu ainda não ofertei sinais, porque ainda não deu um ponto de entrada seguro. É bem provável que eu espere aqui esse toque na primeira lower para poder ofertar um sinal seguro na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o criador da Solana, o Anatoly Yakovenko, diz que a grande rival da Ethereum, porque a Solana, quando explodiu em 2021, criou-se esse mote de Ethereum Killer, a grande rival da Ethereum já pode lidar com centenas de milhões de usuários. A Solana, para quem não sabe, já viveu áureos tempos com uma base, um espectro de usuários muito amplo e acabou bugando a rede, que teve que ser reiniciada várias vezes, e agora, segundo o Anatoly, todos esses bugs estariam solucionados. E o total de depósitos estaqueados na Ethereum depois da atualização Chapela, que foi a fusão das atualizações Xangai com Capella, supera em muito as retiradas. Depois da atualização Chapela, muitos devs acharam que, como os Ethers estaqueados antes da fusão dos dois consensos, antes da Ethereum Merge, que levou a Ethereum em direção ao Proof of Stake, muitos devs acharam que os Ethers que estavam estaqueados na Beacon Chain, ainda sob o consenso Proof of Work, causariam dump na própria cotação da BTC. Mas acontece que o total de ETHs estaqueadas só aumenta, o que demonstra a força da Ethereum. E Estados Unidos e Coreia do Sul travam uma verdadeira batalha jurisdicional para atrair o caso do criador da Terra Luna, o Ducon, o infame fundador da Terraform Labs, que criou a stablecoin colateralizada com a Luna, a UST, que colapsou, transformando em pó mais de 40 bilhões de dólares. O empresário sul-coreano Ducon, o infame cofundador da Terraform Labs, tem pedidos de extradição tanto pela jurisdição norte-americana quanto pela jurisdição sul-coreana. Ambas as promotorias dos dois países reportam que justamente em cada uma das jurisdições que ele deveria ser julgado. Na Coreia do Sul, os promotores afirmam que boa parte das vítimas são sul-coreanas.
Nos Estados Unidos, os promotores federais reportam que o Ducom violou a normativa de valores mobiliários norte-americana. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os trabalhadores das Big Techs não são tão ricos quanto já foram. Vocês lembram que eu reportava aqui no canal há um ano e meio atrás que em algum momento o mercado iria virar a chave e iria começar a reprecificar a Web 2, em que dados e riquezas basicamente circulam pelo iOS ou pelo Android e que 30% do faturamento de todos os apps que rodam nesses ecossistemas ultra centralizados ficam no caixa ou da Apple ou da Google. Isso está mudando de forma dramática. O fato é que dados e riquezas vão começar a já estão transitando pela Web 3, onde não há essa fricção, todo esse pedágio que a Apple e que a Google acabam impondo quando se usa, por exemplo, um iOS para subir um app. Os apps vão paulatinamente se transformar em dApps, em apps descentralizados. Ontem eu fui comprar uma passagem para assistir o jogo da semifinal da Champions, que vai rolar depois de amanhã, dia 9, em Madrid. Eu vou lá com meu filho assistir o jogo do Real Madrid e do Manchester City. Eu fui comprar a passagem e automaticamente o site tentou fazer a conexão com o meu Tron Link. Ou seja, já existem empresas aéreas migrando para a Web 3. Isso é disruptivo. Quando os dApps, quando os apps do iOS migrarem todos para a Web 3, na Web 3 não há esse encargo, esse pedágio de 30% que a Web 2 cobra. Dados e riquezas vão circular sem nenhuma fricção e de forma exponenciada. Vocês podem ter certeza que aqueles trilhões de dólares que hoje estão lá no market cap das Big Techs estão prontos e engatilhados para virar a chave e migrar para a Web 3. Não é por falta de aviso. O empobrecimento dos funcionários das Big Techs é só o primeiro sintoma de que essa migração está rolando já. E hoje um engenheiro um dev, um engenheiro de programação não encontra mais nas Big Techs aquela fartura de dinheiro que eles encontravam. Fora que já está surgindo o ChatGPT e outros mecanismos que vão substituindo esses funcionários. Mas o fato é que o mercado talvez já esteja começando a virar a chave. E a política do Federal Reserve está abalando a confiança nos bancos norte-americanos. Uma pesquisa reporta que metade dos americanos diz que possuem medo de manter o seu dinheiro no banco. O fato é que depois que a Apple lançou o app Apple Card, onde é possível ter acesso a esses juros de quase 5% ao ano, muita gente está sacando o dinheiro do sistema bancário norte-americano e jogando nesse app da Apple. Isso já está exponenciando a crise e alguma coisa está acontecendo, porque quando começa esse zoom de que o sistema bancário vai colapsar, é porque provavelmente vai colapsar. E a quantidade de depósitos junto a esse app da Apple, ligada aos relatórios que dão conta de que os saques seguem superando os depósitos, vai acabar apresentando alguma rachadura. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a notícia mais impactante de hoje: nesse domingo, a chefe do Departamento do Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, a secretária do Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, reportou que não há qualquer alternativa para elevar o teto da dívida a não ser via Congresso Nacional. O uso da 14ª emenda provocaria uma verdadeira crise constitucional. Para quem não está a par do assunto, a administração federal norte-americana está ficando sem grana. Eles têm menos de 200 bilhões de dólares no caixa e não conseguem se endividar mais. Ou seja, não é possível ultrapassar o limite de endividamento de 31,5 trilhões imposto pelo Congresso norte-americano. A negociação nesse momento travou na Câmara Federal justamente porque alguns membros da administração Biden
alguns juristas reportaram que seria inconstitucional impor um limite de endividamento à administração federal norte-americana. O fato é que os republicanos da Câmara não gostaram nada dessa potencial solução que criaria uma crise institucional antes e uma crise constitucional também, antes de qualquer coisa, e eles meio que travaram a discussão. E o fato é que a administração federal segue gastando, a arrecadação não faz frente aos gastos, e é possível sim que a administração federal norte-americana entre em default nas próximas horas, porque 200 bi não dá nem para arrancada, para manter aquela máquina de guerra, aquela administração federal bizarra. Eles só têm 200 bi para tudo, para tentar livrar os Estados Unidos de um eventual ataque terrorista, até bancar um submarino nuclear no Mar do Sul da China. É 200 bi para tudo. E eles não podem mais emitir títulos para poder financiar toda essa máquina de guerra, toda essa máquina administrativa federal bizarra, que os Estados Unidos da América, na prática, são isso, uma máquina bizarra de gastar dinheiro. E agora fica esse imbróglio. Os republicanos parece que querem decidir a eleição nesse limite do teto do endividamento, porque eles querem que a administração Joe Biden que eles cortem na carne, que não façam mais investimentos em nada, e é isso que travou também essa afronta aos congressistas, no sentido de ponderar a possibilidade de invocar uma emenda constitucional, no caso a 14ª emenda, para poder fazer um endividamento, promover um endividamento ad infinitum. Gente, a BTC aqui agora eu tô no gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, deu um beijinho aqui básico na própria VWAP mensal, tá desenhando claramente topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui muito provavelmente vai explodir em direção a 36 mil dólares, porque é improvável que a BTC incursione para dentro da nuvem com esse nível de espessura em que ela se encontra nesse momento aqui que a gente está transitando por cima. Então a função de suporte está mais que exponenciada. Vai levar a BTC para o pump espasmódico de 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.